Fala, meus amigos, mais um episódio hoje, episódio número que, Laio? Número 8. Número 8 do nosso Housecast. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui Guilherme Almeida. Se não o mais, né, tem que falar assim, todos são procurados, mas um dos mais requisitados com certeza aí nos últimos anos em Manhuaçu, tá? E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, onde o Guilherme vai dividir um pouquinho da experiência dele dentro desse mercado, né? Esse mercado que está em constante evolução, as coisas mudam muito rápido e o arquiteto, se não estiver preparado para essas mudanças, ele dança, né? Ele fica no meio do caminho. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Essa casa você sabe que já é sua. Já, né? já que eu me sinto em casa. Feita por vocês. Mas antes, né, de começarmos, né, esse bate-papo, eu queria te pedir para você se inscrever aí no canal, é muito importante pra gente. A gente tá vendo que tá dando bastante views e nem todos estão se inscrevendo no canal. Não, se inscreva, compartilhe, curte. Pra gente é muito importante para a plataforma nos ajudar a levar esse conteúdo aí para mais pessoas. Também antes, os nossos agradecimentos com o Mr. Lyle. Sobre os inscritos, a gente vai começar a sortear Brownie da Drica pro pessoal. Projeto do Guilherme Almeida. Tô lascado. Mas vamos lá. Para começar, hoje a gente tem Delícias da Drica, inclusive, Guilherme. Ela mandou uma lembrancinha para você. Opa! Eu sou fã, ela já sabe. Já é clientão, Guilherme e a Patrícia. Delícias da Drica e o apoio também da Laca Incorporação e da Loba Construtora. E você Leonardo Freitas Imóveis também. E você pode ser o próximo a nos apoiar, Guilherme Almeida. Ó, você que tá nos assistindo. Bora lá, bora patrocinar. Guilherme, vamos lá. Vamos lá. Fala pra gente um pouquinho aí desse mercado de Manhuaçu, da sua atuação. O Guilherme, assim, hoje, você falar com o Guilherme, hoje ele já modernizou o escritório, tá com o secretário, mas a correria é demais, né, meu amigo? Às vezes, pra dar conta de receber todo mundo é difícil, né? É difícil. Graças a Deus a gente abrangeu aí um mercado grande, né, da cidade e da região, né? A gente tem um trabalho vem se expandindo aí, como você disse, no decorrer do tempo. E é corrido, né? É puxado. Eu falo que a profissão de arquiteto não é fácil, não. Porque a gente lida com muita coisinha, né? É muito detalhe de todas as obras. Então eu falo assim, quando junta aquele montante ali, você pensa, eu respondo em média 50 pessoas no WhatsApp dia. Essa é a média. Muito difícil entre novos clientes entre fornecedores, novos clientes que já estão com obra em andamento. No geral, assim, é o dia todo, né? Porque de uma obra que você tá... Se eu estou com uma obra saindo do chão, eu tenho uma demanda. Se eu estou com uma obra no acabamento, eu tenho outra demanda. Se eu estou com processo de projeto, eu estou com outra demanda. E cliente novo, outra demanda. Então, assim, são várias demandas acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso gera um sufoco, né? Enorme. Então, tem hora que é muito difícil dar conta e acompanhar isso aí. Então, às vezes, falar com a gente assim, no exato momento... É complicado. É difícil. Você separou essas partes aí, dentro dessa parte tem as subpartes, né? Por exemplo, porque o cliente que já está com obra, aí você tem ele... Aí você tem o pedreiro dele, aí você tem o fornecedor da pedra dele que está em dúvida, aí você tem o cara do móvel planejado que pediu para você especificar alguma coisa, isso dentro de um. Exatamente, imagina... porque assim, a obra envolve um grupo grande de profissionais, né, de demandas diferentes dentro de uma obra. Então, assim, todos eles têm dúvidas, né, todos eles precisam resolver alguma coisa. E, tipo, óbvio é que tentem resolver com o arquiteto, né, o que é correto também. Então, assim, às vezes tem uma demanda que ela chega para o cliente, mas o cliente não vai saber resolver aquilo ali. Então, vem para o escritório. Então, a gente, né, faz o possível para poder dar todo o suporte, mas tem hora que é difícil resolver tudo ao mesmo tempo. O Leonardo que o diga, né? Também, mas você é um cliente até bonzinho. Você é um cliente até bonzinho. Não é porque eu tô na sua presença, não, vai ter uns bem mais difíceis. Não, e assim, até comigo, assim, as demandas que a gente tem dúvida lá, o pedreiro tem dúvida, o engenheiro tem dúvida, né? Esses dias os meninos da marmoraria têm dúvida, você tem respondido de fato muito rápido, né? Às vezes acontece muito assim, né? Que eu falo que às vezes tem cliente que entende, tem cliente que não, né? Às vezes o cliente liga pra gente em determinado momento, mas eu, por exemplo, agora o meu telefone tá ali, tá no modo avião pra
né, pra gente conseguir ter esse bate-papo aqui. E tem hora que eu sento em reunião com o cliente, por exemplo, uma apresentação de projeto, né, um atendimento que eu preciso fazer no escritório, às vezes eu estou no meio de uma obra. Então, assim, eu acho que nem é correto eu, no meio de um compromisso, parar para atender outro. Então, né, eu acho que cada um tem o seu momento ali, a hora, assim que eu puder, eu vou dando esses retornos. Né? Tem cliente que entende isso perfeitamente, né? Liga uma vez, a gente já deve estar ocupado, vamos aguardar, tenta de novo, eu mando uma mensagem, eu retorno. Mas eu tento dar o máximo de suporte, assim, o mais rápido possível. Obviamente que eu não sou perfeito, a gente pode também, né, passar. E às vezes chega tanta mensagem que algumas vão descendo e vão ficando lá para baixo, que assim, às vezes chega no final do dia eu tenho que voltar, vendo uma por uma, para ver se não ficou nada sem resposta, porque realmente é muita coisa e muita demanda. Mas na verdade, Guilherme, isso é tudo por conta da proporção que chegou, né? Eu lembro... Quando o Guilherme abriu o escritório dele na descida do sinal ali, talvez foi até em outro lugar antes, mas eu lembro dali, né? Inclusive, porra, abriu bonito pra caramba, num espaço pequeno, né? Lá eu acho que nem sabe, quando eu fui pra abrir o escritório, eu cheguei a cogitar, você lembra que eu cheguei a te ligar? Eu cheguei a cogitar ir pra lá, que ele tinha saído de lá, né? Só que o rapaz precisava do ponto pra fazer alguma coisa, eu não lembro. Mas o que acontece? O que o Guilherme, ele com certeza já teve essa leitura, o Guilherme Almeida, arquiteto, era uma coisa. Hoje o Guilherme Almeida é uma empresa, né? E você julgar isso tudo pro seu ombro, às vezes você não vai dar conta mesmo não, porque como que você vai escalar, né? Toda empresa ela tem que te dar a possibilidade, penso eu, de você escalar serviço. Então com mão de obra, né? Igual você agora contratou a sua secretária, mas você ainda é muito acessível, cara. Todo mundo vai em você. Determinar prazos para responder, a secretária, respondeu em tantos dias ou em tantas horas, sua resposta vai vir. Entendo que em obra tem muita coisa que é na hora, mas dá para adaptar, com certeza, né? O processo, né, da arquitetura em si, ele é complicado, porque eu falo que a gente começa sozinho, né? Começa o Guilherme que começou a trabalhar sozinho e de repente precisou de um estagiário, e de repente precisou de 2, de repente precisou de 3, de repente 4 não estão dando conta de ajudar. Aí põe uma secretária para ver se ajuda e vai ali, porque assim, é uma coisa que acontece numa proporção que às vezes a gente não espera, né? Eu falo que eu decidi fazer arquitetura, eu costumo brincar que assim, que a arquitetura me escolheu, não fui nem eu que escolhi a arquitetura. Eu saí de Alto Caparaó, uma cidade de 6 mil habitantes, onde arquiteto era uma coisa assim, né? Nossa, passou um arquiteto. Né? Tipo assim, olha, um arquiteto passando. Era quase um avião. Então, assim, era uma coisa muito rara. Eu não cresci convivendo com isso. Então, isso pra mim era uma coisa muito distante. Então, eu falo que assim, a arquitetura me escolheu lá e eu saí de lá pra viver isso. Mas, então, assim, as coisas acabaram acontecendo e vem acontecendo numa proporção que realmente eu não me imaginei nela, eu acho, assim. Porque eu não saí, eu acho, em busca de sucesso, fama e dinheiro, assim. Isso nunca foi uma coisa que eu pensava. Eu só pensava que eu queria ser arquiteto. Isso ia me deixar, isso iria me dar dinheiro, se não ia. Pra mim não interessava, não era isso que eu pensava. E aí as coisas foram acontecendo e vem acontecendo numa proporção onde realmente a gente, às vezes, até meio que se perde no meio daquilo ali, né? Porque, de repente, de arquiteto você tem que ser gestor, isso aí, né? De arquiteto você passa a ser empresário, porque, de fato, você tem que lidar com uma equipe, né? Você tem que lidar ali com despesas que são grandes e são muitas, né? Você tem que pensar em investimentos, porque eu falo que hoje no meu escritório, em computadores, em estrutura física, tudo isso é um puta investimento que está lá dentro, né? Não que eu tenha um escritório de altíssimo padrão, não, mas é muito investimento. E você investe em cursos, você investe em feiras, em viagens, em coisas que te trazem retorno também, né? Dessa forma. Então, coisas vão caminhando e vão tomando a proporção que tem que tomar, mas não é uma coisa que às vezes é muito planejada, né? Então, a gente vai tentando se adaptar nesse meio aí. Nós vamos falar um pouquinho dessas viagens de feiras, inclusive o Laio, ele tem uma experiência bacana nisso, porque trabalhou com a empresa, inclusive você conhece, né, que é o Augusto Custódio, que é especialista em produzir vídeos aí na área da arquitetura, com grandes arquitetos renomados.
Inclusive, eu falei com o Lai, se deixar você com o Guilherme, você vai falar 2 horas sozinho e eu vou ficar moscando. Porque você entende bastante do negócio e eu gosto de ver bonito, mas entender o processo eu não entendo, não. Mas gostar de ver bonito eu gosto. Mas olha só, você falou a questão até de gestão. E é interessante a gente falar sobre isso. Eu, enquanto escritório, eu todo dia também fico buscando meios, não de tirar peso das minhas costas de forma alguma, mas de distribuir ao ponto de você conseguir trazer mais, né? Nunca diminuir, é conseguir trazer mais. Eu lembro que quando o Laio veio para o escritório, eu falei assim, Laio, hoje a realidade é X. Esse X que eu tenho aqui, eu quero continuar tendo ele, ou seja, nós temos que produzir mais. Na verdade, eu quero aumentar. Mas o que eu quero te falar? Eu vejo que algumas imobiliárias, e eu preciso fazer isso dentro da minha, ainda, muita coisa, mas existem setores, exemplo, o setor que cuida só de, vamos falar de locação, só de manutenção. A pessoa que quer falar sobre manutenção, tem uma pessoa que só fala sobre manutenção, ela não fala sobre mais nada dentro do escritório dela. A pessoa vai falar de vendas, isso aqui já é bem cultural dentro do nosso escritório. Os meninos de vendas só falam de vendas, eles não saem para mostrar imóvel para alugar, é só venda, coisa relacionada a vendas. Parte jurídica, tem o setor responsável. A parte financeira, o único que fala é o Antônio, dá um exemplo. Eu não sei como funciona na arquitetura, é só uma ideia, mas será que funcionaria? Exemplo, a organização, ela chegar num ponto que a pessoa quer falar sobre detalhamento de obra. Estou com dúvida em tal piso. Não, isso aí, porque o Guilherme ele tem que ser o cara que abre as portas, ir para o primeiro atendimento, ir para a apresentação. Cara, você não coloca outro para fazer, não. Isso tem que ser você. Tá. Tem que ser você. E a pessoa, quando contrata o Guilherme Almeida, por mais que é uma empresa, ela quer o Guilherme Almeida, entendeu? Eu, por exemplo, eu te contratei algumas vezes. Não é porque eu construí muito, não, gente. É porque eu perdi muito projeto. Fiz o projeto e vendi. Hoje a gente está construindo nossa casa, né? Que você é o arquiteto e a gente está muito satisfeito. Então a gente quer falar com você. Mas vamos colocar, eu quero falar sobre detalhamento de produto. Essa pessoa não pode falar sobre outra coisa, vai falar só sobre detalhamento de produto. O outro quer falar sobre, sei lá, outra demanda que você tem lá. Então, esses setores responsáveis, será que isso não funcionaria dentro de um escritório de arquitetura e te abriria mais possibilidades? Na verdade, assim, eu tenho muita vontade, assim, de criar uma forma de gestão que possibilite isso, sabe? Segmentar os atendimentos dentro do escritório. Aí. Hoje a gente ainda tem uma dificuldade, assim, um pouco com a questão de mão de obra em alguns pontos. Porque, por exemplo, a gente hoje tem mais estagiários do que profissionais formados dentro do escritório. O estagiário, por exemplo, ele é um colaborador ali que eu trato como um colaborador normal, remunero como um colaborador normal, mas que ele precisa passar por todos os processos dentro do escritório. Sim. Né? Então, assim, eu não posso limitar muito que o estagiário passe por todos os processos ali dentro, porque, afinal de contas, ele também está ali para aprender. Tá ali, né, com funções e responsabilidades e tudo, mas ele tem que passar por um processo todo. Hoje, por exemplo, eu já tenho segmentado no escritório um profissional que é responsável apenas por fazer renderizações e imagens em 3D. Show. Então, a gente hoje já segmentou para isso. A secretária hoje já está segmentada nos primeiros atendimentos e por cuidar do atendimento no telefone, que hoje é do escritório, que é o link que, por exemplo, lá do Instagram você acessa, cai nele. Então, ela cuida desse primeiro atendimento, né? Faz aquela triagem ali, se é cliente novo, de onde que qual que é a demanda, se eu preciso marcar uma reunião online ou não com esse cliente. E hoje já tem muito cliente que já acostumou a mandar mensagem para esse telefone. Então, às vezes, ela já encaminha para alguém do escritório e já resolve. Então, às vezes, não vem direto para mim mais. Mas ainda chega muita coisa diretamente para mim, porque muitas coisas que a pessoa quer resolver comigo ou acha que só eu resolvo. Mas eu entendo que a melhor forma ainda de organizar seria segmentar, mesmo de fato. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de ter segmentado alguém que só faça projetos executivos, né? Que é depois que passou do processo criativo, aprovou,
vai para a parte de projeto executivo. Mas ainda não conseguiu um profissional só para isso no escritório. Outro para fazer só mais detalhamento. Então, assim, aos poucos a gente acho que vai chegando nesses perfis, assim. Eu acho que, assim, da cidade pequena, né, de interior, a gente ainda tem muito aquele, assim, o cara que forma em arquitetura, ele quer ser arquiteto. Sim. Quer ser o arquiteto. Ele não quer ser o funcionário do outro arquiteto, né? Então, existe ainda essa mentalidade. Diferente, por exemplo, dos escritórios de cidades maiores. Sim. E o cara forma, ele tem uma consciência de que primeiro ele vai ser um profissional dentro de outro escritório para talvez depois ele seguir carreira. E alguns, às vezes, nem quer seguir carreira solo. Então, a gente tem, às vezes, essa dificuldade. Só que, às vezes, se a pessoa também, às vezes, se dispusesse a isso, às vezes, teria um mercado até mais interessante. Porque a gente vê muita gente que formou, gente da minha época de faculdade, por exemplo, que às vezes está trabalhando aí como atendente de loja ou que não está exercendo nada da função de arquitetura. Né? E que, às vezes, se dispusesse a pegar uma função dentro de um escritório, talvez teria, né, até um nível de aprendizado maior, porque a faculdade ela não te ensina a ser arquiteto, ela te dá o caminho ali técnico das coisas e tudo. Mas o arquiteto é você que tem que chegar nesse caminho, né, e se enxergar dessa forma. Eu acho que talvez falta mesmo um pouco de pensamento estratégico de carreira para esses estudantes, né? Sim. É exatamente isso que acontece. Tá falando de setorizar, eu não sei, eu acho que o Léo deve conhecer pelas minhas postagens da época. Eu não sei se você conhece o escritório, chama Linha... Nossa, gente. Igual fugiu, do Zé Barbosa. É lá de Porto Alegre, de Santa Maria. Fez até um episódio do Arco.doc. Ele tem tudo, setor. Inclusive, o episódio é exatamente sobre gestão. Ele tem um setor só de paisagismo, só de interior. E dentro de cada setor tem essa equipe direcionada para cada um. Eu tenho uma amiga da época de faculdade... Isso, do Zé Barbosa. Eu tenho uma amiga da época de faculdade lá de Ipatinga, porque isso aí é uma outra história que depois a gente pode contar. Eu não formei lá, mas eu comecei minha faculdade de arquitetura em Ipatinga, na Unileste. E aí a Dani, que é uma amiga minha, formou e tudo, e depois ela foi para Portugal, para Lisboa, para fazer um mestrado. Passou no mestrado lá e foi. E aí acabou que depois do mestrado ela conseguiu um emprego num escritório grande lá em Lisboa. Um escritório que tem hoje uma média de 100 funcionários. São 100 arquitetos que trabalham, chama Saraiva, e eles fazem projeto no mundo inteiro, inclusive assim, rede hoteleira eles fazem aos montes. E é tudo segmentado. Hoje ela, por exemplo, ela é responsável pelo setor de interiores de hotéis. Então ela cuida de toda a parte assim, de design dos quartos. Então vem uma rede dessas grandes, né, de hotéis para Lisboa, que vai construir em algum outro lugar, contrata, ela fica por conta de fazer os projetos interiores dos quartos e da parte toda dos interiores dos hotéis. E assim, é uma loucura. Ela fala que às vezes ela tem que produzir 20 quartos de hotéis em uma semana. Que isso, cara? Só que todo o processo de apresentação e de a parte gráfica e tudo é totalmente diferente do que a gente faz aqui. Então não é esse 3Dzinho e tal que a gente faz, renderizado. É tudo em Photoshop e Corel, sabe? São tudo montagens, colagens, enfim. E é bem legal, mas é totalmente segmentado. Totalmente segmentado. Isso a gente já vê muito nos escritórios de cidades maiores, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, boa parte desses hoje mantém bem essa parte segmentada. Só que a maior parte desses escritórios hoje não tem muitos estagiários. É só profissional. São profissionais. E acontece muito, pelo menos no caso da Linha Studio acontece, eu via que o profissional entrava e à medida que ele ia crescendo, o Zé colocava ele como sócio em outra cidade. Bacana. Né? Ou dá uma participação no escritório. Em cima do serviço que ele faz. Do setor dele. Sim. Né? Então é o que você está falando. É a forma de reter, né, o cara, né? Porque se o profissional daqui da cidade tivesse essa visão e te entregasse um bom resultado, você teria total interesse em ter ele. Hoje, por exemplo, eu planejo uma expansão para outro estado e é uma coisa que está muito em off ainda, porque ainda estou em estudo de viabilidade disso, mas a minha intenção é exatamente essa. É pegar alguém... Estava em off, entendeu? Estava em off. Estava em off, mas o em off ainda é o todo, né? A história toda. Mas assim, a minha intenção é pegar alguém realmente dentro do meu escritório de destaque e tudo e levar para uma sociedade, para outro lugar.
Isso aí. Sabe? E é uma intenção que eu tenho, já tem bastante tempo e tudo, mas realmente precisa ainda de muita organização para isso funcionar, sabe? Na verdade, eu sou tarado para expandir nosso escritório, assim, para outro lugar, né? O nosso escritório, ele veio crescendo e tal. E ano passado a gente virou com a certeza, a gente até estudou outra cidade, a gente virou com a certeza que a gente iria abrir o escritório em outra cidade. O que me impediu, além da obra, o que me impediu, além do Guilherme Almeida... Foi o Laio falando pra você colocar esquadria e madeira no deck. Foi a questão de processos, cara. Porque pra gente pensar em expansão, eu penso que os nossos processos têm que estar muito 100% definidos. Senão você vai de novo jogar nas suas costas. Aí o Guilherme vai viver, como diz um amigo nosso, não vai chupar laranja 2 temporadas com o filho, né? Mas é isso, cara. Eu acho que é bacana assim, a gente entrou nesse assunto que não tem a ver com a arquitetura em si, mas tem a ver com a sua história, porque o Guilherme cresceu muito, cara. O Guilherme cresceu muito. Hoje você entra dentro de um condomínio Imperiale, por exemplo. Não sei, vou chutar, mas eu penso que a maioria das casas lá que estão sendo feitas foram feitas através do Guilherme. E que é o condomínio hoje, vamos dizer assim, que tem pessoas com maior poder aquisitivo e tudo mais. O próprio Paradiso, né? O Paradiso eu acho que quase, só teve um projeto por enquanto que não foi você que fez. E dentre os construtores, né? Hoje você tá trabalhando com o Nilton, fez aqui, tá? A gente até tava comentando da portaria, eu acho que foi você, né? O próprio Luciano, dentre outros. Então, Guilherme, pra dar conta disso tudo, meu amigo, é por isso que você vê histórias dele 11 horas da noite, meia-noite, domingo trabalhando, você tá maluco. Pra dar conta tem que ser. Não tem feriado, não tem sábado. Não, obviamente que eu viajo, né? Eu saio, eu faço, eu tenho uma vida, eu tenho família, eu tenho filho, né? Então, eu, por exemplo, ainda levo o Theo na escola todo dia. Bacana. Eu levo o Theo na escola todos os dias. Patrícia busca. Mas eu levo todos os dias. Daqui a pouco... Você tá aqui a música do Gustavo Lima, então, que eu nem sei qual que é a música, mas eu sei que tem uma que leva a menina pra escola. Que seja essa, então. Daqui a pouco você tá com... Igual o Dr. Vinícius Valentim falou, as suas férias vão ser igual pra eles, eram eventos e nas feiras, vai ser igual pra você. Vai em Milão, aí já aproveita, já tira uma descanso. Antes da pandemia, as últimas férias eram exatamente assim. A gente ia para Milão e de Milão já aproveitava e tirava férias dali para frente. Porque senão não conseguia. Né? Eu falo que assim, igual todo mundo, você programa em janeiro, vai pra praia, faz isso. Esquece, porque esse negócio de que obra para dezembro e janeiro, escritório sempre dezembro e janeiro é uma loucura. Loucura. Final de ano, a gente pira no escritório. Porque a demanda é absurda. Olhando de fora, eu acredito assim, que no final do ano o cara quer a casa pronta para passar o final do ano, e no início do ano ele já tira o ano com um novo projeto, já quer executar e já quer fazer uma nova casa. Então, exatamente. Então, são os dois pontos, né? Assim, final de ano a pessoa acha que vai conseguir fazer uma reforma, por exemplo, para passar o Natal. Ele chega em novembro querendo um projeto para fazer a reforma para passar o Natal. Aí já não dá o prazo nem do projeto, né? E aí, quando chega janeiro, o pessoal já tá cheio de planos e já começa naquela loucura. Então, realmente, é um período do ano ali que é bem apertado. E o cliente que chega pra você falando que quer uma casa com piscina, sauna, área gourmet e fala que vai construir com 350 mil. Não, mas esse não é o pior, não. Sabe qual que é o pior? O pior é que te leva num ponto todo acabado e fala assim, eu quero gastar no máximo 15 mil. É piada, mas eu tô acostumado. Eu tô acostumado. 15 mil. Eu sentei na frente do Guilherme e falei, Guilherme, ó, nós vamos lá pro ponto lá. E eu penso que uma reforma aí é uns 15 mil aí, não gasta 15 não. Eu falei, só um pouquinho mais então, né? 15 mil é só a fachada. Mas é engraçado, porque assim, a maioria das pessoas chegam, né, com um briefing pra gente e tal, e aí quando eu pergunto do orçamento, né? E aí eles geralmente, nossa, eu não sei se é pra poder colocar assim, não, vou botar pouco pro Guilherme Dá uma já segurada. pensar pra segurar. Mas geralmente é bem fora da realidade. É bem fora. E aí, às vezes, quando a gente fala um pouco mais da realidade, a maioria do cliente assusta. Mas o que acontece é que a maioria não acredita. Acha que, tipo assim... Eu não acreditei, cara. Tô construindo minha casa lá. O dinheiro que eu já gastei, sério. Já era pra mim ter feito uns 4 churrascos lá.
A maioria... Tava pronto, os 4 churrascos, você tá... A maioria acha que a gente fala isso porque, tipo assim, porque quer botar coisa muito boa. Tipo assim, o cliente tá acostumado com essas obras aí de botar só coisa. Com certeza dá pra fazer com menos. Então a maioria não quer acreditar no que a gente fala. Mas é no decorrer da obra, né, Léo? Não, e o Léo... Vê que não é mentira. E realmente é um caminho sem volta. Eu tava na chácara de um amigo, aí o Léo falou assim, tô em dúvida, você coloca o nanoglass, aí 2h eu já mando um vídeo pra ele, olha só pra você ver, que bonito. O problema de obra é só esse, cara, porque assim, você vê o bonito, igual você fez meu banheiro lá com crema marfil. Aí eu fui ligar pro menino da marmoraria e falou assim, se você trocar por um bege Bahia, você vai economizar no banheiro R$12.000. Aí eu olhava o bege Bahia, olhava a crema. Não, e o bege Bahia era o mais bonito que já tinha visto na vida. Não tinha como não usar, entendeu? Então chega nesse nível. Mas é bacana, cara. E se a gente conseguir seguir 100% o que você colocou lá, vai ficar perfeito. A gente tenta sempre equilibrar de alguma forma. Não que seja fácil isso às vezes. Porque eu falo que muita coisa, assim, desde o projeto arquitetônico, ele já te caminha um pouco para o projeto de interiores de alguma forma. Eu falo assim, por exemplo, uma casa que eu estou fazendo que tem heliponto. Um cliente que chega para mim e me pede uma casa com heliponto, ele já me diz muita coisa sobre ele, sobre o que ele gosta, sobre o que ele pretende ter. Então, tipo, eu não vou pegar numa casa dessa e vou colocar. É a primeira que tem heliponto, moço, não é? É a primeira. Eu sei quem que é, eu vendi o lote, indiquei. Então, assim, não adianta eu chegar pra ele com uma cerâmicazinha meia boca lá de 15 reais. Você é doido, o cara tem heliponto, tem que fazer do bom melhor. Eu sinto que eu vou estar subestimando o poder aquisitivo dele, você concorda comigo? Então, assim, eu acho que isso te encaminha um pouco pra onde você pode ir, né? Obviamente que isso varia muito. E tem cliente que às vezes compram a ideia, assim, de uma arquitetura um pouco mais moderna e diferenciada em alguns pontos. Por exemplo, estou fazendo uma casa no Alphaville, Lagoa dos Ingleses, lá em Belo Horizonte, e a conversa desde o início com o cliente. Ele não quer gastar muito dinheiro com a casa em si, mas eles gostam de arte, gostam de design, gostam dessas coisas. Então, qual que é a proposta com uma casa dessa? É concreto polido no piso da casa e nós vamos trabalhar com mobiliário de alto padrão. Peças de quadros e peças de obra de arte com valor agregado maior. Então, a gente, às vezes, precisa desse equilíbrio, mas entender desde antemão a ideia do cliente. Aqui em Manhuaçu, por exemplo, se você propõe para um cliente um concreto polido no piso da casa, eles meio que tomam um pouco da cara da gente, porque acham que a gente está sendo meio, tipo assim, mesquinho, tipo, tem mau gosto. Não é isso, sabe? Então, é muito regional isso, é muito da cultura da região, então varia muito. Você, por exemplo, que andou aí com Augusto em vários lugares, você com certeza viu coisas assim diferentes do padrão que a gente vê aqui, que em tese é mais barato e que com certeza é de muito bom gosto. Muito. Né? Então isso é bem cultural, é regional mesmo, então isso varia um pouco, mas quando a gente tem essa possibilidade, a gente acaba que consegue inserir algumas coisas diferentes sim, no projeto que ficam mais em conta. A gente estava conversando no Instagram, deve ter uma semana, bem uma coisa, a gente falou desses clientes, mas tem o outro lado também. Estava conversando sobre uma chácara, acabou o projeto no Interlagos, o Guilherme falou uma coisa fenomenal e que eu acredito. O cliente, quando acredita no seu trabalho, te dá a liberdade para você fazer o trabalho do jeito, criar do jeito que precisa ser feito, o resultado final é muito bom, né? Assim. Exatamente. Eu falo que geralmente o projeto que ele sai do escritório do jeito que a gente pensou ele e vai para a obra, ele é um projeto que no final ele dá muito mais certo do que um projeto que passou por muitos ajustes durante o processo de projeto. Porque eu falo assim, por exemplo, eu tenho uma consciência projetual ali, que é uma consciência estrutural, uma consciência ali de alinhamentos, de coisas que eu acho que vão facilitar o processo construtivo. Porque além de arquiteto, eu também sou formado em tecnologia em construção civil. Eu tenho 2 faculdades. Então, na primeira, eu vi muito estrutura, eu vi muito execução, técnicas construtivas. Na segunda, a parte mais mesmo de desenho. Então, hoje, quando eu projeto pensando muito a estrutura, apesar de não fazer nenhum tipo de cálculo, nada disso. Mas eu tenho uma consciência estrutural. Aquele meme do arquiteto brigando com o engenheiro, pra você não funciona, não rola. Então, tanto que assim, hoje... Tem muito isso, né, cara? Tem muito. Mas o Júnior, por exemplo, né, da Sagre,
ele que executa boa parte dos projetos estruturais do meu escritório, a gente tem uma conversa estrutural muito boa. Então, assim, ele faz um projeto estrutural, ele me liga, eu vou lá, então a gente senta, olha, analisa, dependendo do que for, alguma coisa que vai prejudicar um pouco a arquitetura, eu faço sugestão, ele entende, tipo, ajusta, porque eu tenho uma consciência estrutural. Então, quando eu projeto, eu já projeto nesse pensamento. Então, às vezes, o projeto sai todo alinhadinho, sabe? Todo alinhadinho. Pavimento inferior com pavimento superior, aquele negócio que chega, às vezes, no estrutural, aquilo ali vai feliz. Mas, de repente, aí começa. Aí o cliente, mas eu queria que mudasse isso para lá, muda isso para cá, muda isso para lá. E aí o projeto vai perdendo um pouco da lógica estrutural. Às vezes, nem tanto é o problema arquitetônico, mas a lógica estrutural vai se perdendo ali no meio. Aí, quando chega lá na frente, no projeto estrutural, dá problema. O engenheiro fala assim, putz, isso aqui vai ficar caro para você, porque você vai ter que fazer essa viga aqui de transição, vai ter que fazer tal coisa, isso aqui vai te custar uns 30 mil a mais. Aí o cara fica doido. Aí quer voltar pro escritório, quer mexer no projeto. Então, assim, a gente já tem um raciocínio para fazer o projeto e, às vezes, quando o cliente compra aquela ideia ali, aquilo ali flui muito mais fácil. O do Léo mesmo foi um projeto que não teve intervenção. Não teve nenhuma. Que eu me recordo, não teve nada. Então, assim, a coisa vai, sabe? Flui, funciona bem. Eu também sou bem tranquilo também, né? Pra mim tudo tá bom, né? O Léo fala, você é um bom cliente, não altera, não muda nada. Eu já vai, confia. Vou comprar até mais barato. Mais barato. Eu já fui design. Eu acho que a questão do arquiteto com design, na prática, é a mesma coisa. Você vai, pensa em identidade visual. É porque talvez o cliente pensa que você fez um negócio ali que você tirou da... né? Aí você pensa na identidade visual. Olha o volume. Proporção. Aí chega o cliente e fala assim, tem como aumentar a letra? Assim, não é só aumentar a letra. Tá daquele tamanho, daquele jeito, é por causa disso. Então, acredito que no seu trabalho é a mesma coisa. Existe uma lógica, né? Pra tudo, tirou aquilo. Né? A gente não tira aquilo de trás da orelha. Né? Eu falo que, igual eu sou pós-graduado em design de ambiente e acessibilidade. Então, tem muita coisa que, às vezes, no projeto de interiores a gente coloca. Às vezes, aquilo ali não é só estético. Sim. Sabe? Por exemplo, se eu faço um pé direito duplo, por exemplo, ele te remete à elegância, não remete? Quando você chega numa casa que tem um pé direito duplo, você olha, você sente uma casa mais elegante. Por quê? Porque as linhas verticais, elas demonstram elegância. Então, às vezes, eu vou pegar num ambiente que, às vezes, o pé direito não é tão alto e vou trabalhar com mais linhas verticais para compensar. Pra eu poder dar uma compensada e deixar o ambiente mais elegante e tudo. E aí, às vezes, a pessoa não entende muito aquilo, quer tirar, quer fazer, vou fazer uma meia parede. Daí a linha horizontal é uma linha que ela acalma, que é uma outra função dela. Então, entrando nas cores também. Não é só estético, sabe? Então, assim, às vezes acontece a pessoa chegar com uma referência de uma casa ou de alguma coisa e falar assim, eu queria muito isso aqui. Mas às vezes aquilo não tem nada a ver com com o ambiente que ela tem ou com o que ela precisa. Com espaço. Exatamente. Agora, eu fiquei curioso, você falou que citou Ipatinga, eu queria que você contasse pra gente como que começou tudo também. Então, Você saiu já do ensino médio sabendo que queria ser arquiteto? Eu sempre gostei muito, assim, de arquitetura. Como eu disse, eu não tinha contato nenhum com arquitetura, com arquiteto, com nada. Eu tinha nem tido muito contato com projeto diretamente. Mas gostava de ver revista de arquitetura, tinha mais acesso a isso. Porque Alto Caparaó, você sabe, na cidade pequena tudo demora mais para chegar. Então, assim, não tinha internet, não tinha computador em casa. Então, essas coisas, tipo assim, de ficar pesquisando na internet, essas coisas, não tinha isso. Nava casa e jardim. Hoje é muito fácil, né? Hoje você tem a informação de todo lado, né? Não tinha isso. Tô novo, tá, gente? Tem 34 anos, não ligo de falar, não. Mas eu sou novo. Mas Alto Caparaó, as coisas realmente, assim, demoraram para chegar. E ainda demoram, de certa forma, né? Então, não tinha muito acesso a isso. Basicamente, em revistas de construção mesmo, que às vezes eu via que alguém comprava e eu tinha acesso àquilo ali. E eu vi, assim, eu adorava. Então, sempre gostei de desenhar a casa. Ficava imaginando construir a minha casa, como eu faria a minha casa, enfim. Quando eu terminei o terceiro ano, eu já namorava há muito tempo, tinha um relacionamento longo. Na cidade pequena, se você namora há muito tempo, você pensa em quê? Casar. Então eu ficava naquela, né? O que eu vou fazer, né? Vou casar? Mas o
que eu vou ser da vida, né? Tipo, vou casar, mas eu sou o quê? Aham. E eu já trabalhava numa loja de móveis e eletros. E fui trabalhar nessa loja porque enquanto eu ainda estava no segundo grau, Você fazia o que lá na loja? Vendia? trabalhava no caixa, Ah, sim. caixa financeira. Mas antes disso, eu ainda estudando, eu resolvi uma vez, porque lá em casa era assim. Casa de pobre, você sabe como é que é, né? Comprou uma estante nova pra sala, a velha ia pro quarto do Guilherme. Comprou um jogo de quarto novo pra minha irmã, o guarda-roupa velho vai pro quarto do Guilherme. Então, assim, o meu quarto chegou numa fase, assim, eu era adolescente, era a cama de uma cor, o guarda-roupa de outra, tinha uma estante lá, nada combinava com nada. Então, assim, eu já tinha um pensamento meio de arquiteto. E aí eu virei e falei assim, cara, não, vou fazer alguma coisa com esses móveis, que isso tá muito feio. Eu tinha uma loja de material de construção do lado da minha casa. Fui lá, comprei massa corrida, tinta e fiz pátina nos móveis do meu quarto todo. Caramba. Emassei tudo, pintei, dei uma lixada e tal e botei tudo igual. Fiz um jogo de quarto igual. E aí o povo viu aquilo, ficou sabendo daquilo e começou a me chamar pra fazer aquilo em outros lugares. Aí o primeiro que eu fiz depois foi num balcão que tinha na Câmara de Vereadores lá, que era antigo. E me chamaram pra poder fazer. Executava. Eu ia lá e fazia. Eu devia ter uns 14 anos, uns 15 anos. E aí, eu peguei e fiz esse aí. Aí tinha um restaurante, a menina me chamou pra fazer na parede de um restaurante lá. Peguei e fiz. Aí, um cara de Caratinga tava construindo em Alto Caparaó um chalé lá. E o pedreiro dele viu que eu tava fazendo aquilo e sugeriu pra ele e pra esposa dele me chamar pra fazer alguma coisa lá. Aí fui pra lá pra ver, fiz umas sugestões, aí me contrataram pra fazer umas paredes lá nesse chalé deles lá. Cara, inclusive um empresário grande de Caratinga. E aí comecei a fazer. Eu faltava de aula pra ir, porque vontade de ganhar dinheiro, né, fazer alguma coisa, eu faltava de aula, ia pra lá, trabalhava, fazia. E aí ele resolveu abrir uma loja em Alto Caparaó, de móveis e eletros, filial dele. E aí me chamou pra trabalhar na loja. Legal. E aí eu fui trabalhar na loja. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava no terceiro ano. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite. E até eu me formar. Quando eu me formei, estava no relacionamento e tal, aquele negócio sem saber o que fazer. Não tinha faculdade de arquitetura próxima. Então para mim era uma coisa muito distante, assim. Apesar de sonhar já tinha vontade de fazer. Mas eu achava uma coisa muito distante. E aí fiquei esse um ano só trabalhando, não estudei nesse período. E aí, quando foi do meio do ano pra frente, eu comecei a pensar assim, cara, eu quero fazer arquitetura. Eu não posso ficar aqui, eu não posso ser... Não desmerecendo nada, mas assim, não podia não ser nasceu só pra aquilo, isso. sabe? Eu não podia ser só aquilo. Eu me senti um cara inteligente, uma pessoa que eu podia ser mais. E aí, eu lembro que ele ainda virou pra mim e falou assim, meu ex-patrão falou assim, Guilherme, você já cogitou Ipatinga e tal? Era uma cidade que eu não tinha contato nenhum. Pensava sempre em Vitória... ou Belo Horizonte e tudo, mas e comecei a olhar, pesquisar e resolvi fazer vestibular para vários lugares. Aí pensei em fazer na UFES, na Univix, na época em Vitória, e aí ele me sugeriu Ipatinga, fui ver, tinha a Unileste, Ipatinga que tinha arquitetura. E aí resolvi fazer, fiz vestibular, passei, e ele falou comigo assim, se você for para Ipatinga, eu tenho um amigo lá que tem loja lá também, de repente, e aí ele te dá emprego lá. Eu converso com ele, você consegue trabalhar lá e tal. Beleza. Quando meu pai me levou para poder olhar lugar para morar, essas coisas tudo, nós fomos na loja desse cara, ele me prometeu, não, pode vir, e a gente vai certo e tal. Ele nunca mais me atendeu. Que isso, cara? Nunca mais me atendeu. Nossa. E aí, assim... Alô, senhor de Ipatinga! Lembro bem o nome dele. Nunca vou esquecer. Vamos colocar na tela aqui o nome dele. E lá em casa, assim, eu sou de família simples, assim. Nós somos família de trabalhador brasileiro, né? Minha mãe é professora a vida inteira, agora aposentada. Meu pai foi caminhoneiro, motorista de ônibus e caminhão a vida inteira, agora aposentado também. Então, assim, nunca faltou nada, mas sempre foi tudo assim. Tudo muito regrado, né? Tudo na dificuldade ali, nunca foi nada fácil. E aí, eu sei que meu pai falou assim, não, você tá aí, vou me virar, vou dar um jeito e você vai estudar. Lá em casa, assim, apesar da simplicidade, todo mundo sempre foi muito parceiro, sabe? Tipo, incentivador. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram muito.
Então, eu comecei, fiz 1 ano de faculdade lá, só que lá era difícil de trabalhar, realmente, porque a faculdade era de manhã e de tarde. É E difícil. revezava, sabe? Não tinha curso noturno. Então, era muito difícil. Mas ainda consegui um estágio numa loja de móveis planejados, trabalhei fazendo projeto nessa loja um tempo, mas não dava para conciliar. Eu lembro que eu ganhava R$200 na época. Então, assim, nem fazia tanta diferença no curso final. E aí, eu fiquei 1 ano lá estudando. Quando no término desse 1 ano, eu vim de férias. E aí, meu pai falou assim, Guilherme, ó, cara, não dá. Pô, foi tudo que dava para te manter lá, mas não tem jeito. Não consegue. Não dá. Então, assim, pra mim foi difícil, mas eu entendia perfeitamente, eu tinha maturidade para entender a situação, tipo, não era o querer, era o poder, né? Mas eu sou muito otimista para tudo, sabe? Eu nunca me senti pobre, coitado, pra nada. Eu nunca me fiz de vítima de nada, de jeito nenhum. Então, assim, eu peguei, beleza, voltei pra Alto Caparaó, mas eu falei assim, não, mas à toa eu não fico e vou dar um jeito, né? E aí, eu lembro que eu comecei a trabalhar numa farmácia que tinha lá, de um conhecido nosso, muito amigo meu hoje, inclusive, e fui trabalhar nessa farmácia e descobri nesse meio tempo, de início do ano, que aqui em Manhuaçu tinha uma faculdade na FACIG que era de Tecnologia em Construção Civil. Aí eu pensei assim, pô, é a única coisa mais próximo que tem, né, de arquitetura no momento, eu posso pagar com o que eu ganho na farmácia, vou dar um jeito. E a prefeitura na época dava o ônibus para vir pra cá todo dia e tal. Conversei com o meu patrão, porque eu teria que sair um pouquinho mais cedo. Ele falou assim, não pode. E aí vim. Vim e voltava todo dia. Saía da farmácia direto, pegava o ônibus, vinha pra cá. Esse curso é 2 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí saía daqui, chegava lá meia-noite, dormia, ia de 7 horas da manhã pra farmácia, da farmácia vinha. É isso aí, enfim, meu amigo. foi isso. E aí fiquei na farmácia um tempo, e aí acabou que na faculdade eu fui aluno da Alessandra Ambrosio, não sei se vocês conhecem, que é engenheira civil, que mexe muito com parte de combate a incêndio e pânico e tudo. E a gente acabou firmando uma parceria. Tipo, eu falei assim, olha, eu começo a fazer projeto, você entra com a parte técnica. Tipo assim, você assina pra mim os projetos, se eu começar a pegar projeto e tal, não sei o quê. Ela, beleza. Confiava em mim, via que eu tinha potencial. Saí da farmácia, abri um escritóriozinho lá em Alto Caparaó, pra pegar projetos mesmo assim. E comecei. Peguei minha primeira casa de um casal que morava em São Paulo, que era de lá, que ia construir uma casa. Um casal que poderia ter contratado qualquer arquiteto. Mas me chamou pra fazer a casa. E foi minha primeira casa e eu tenho o maior orgulho dela, porque acho até hoje ela muito bonita. Eles amam a casa, tem a maior coisa comigo até hoje. E foi. Daí comecei. Pegar um projeto ou outro, fazer uma coisinha ou outra e tal. Ela sempre ali junto comigo. E aí, quando eu terminei essa faculdade, abriu arquitetura. Aqui, no ano seguinte. E aí eu pensei assim, bom, oportunidade, né? Volto pra arquitetura agora. E aí tive que fazer o vestibular de novo para garantir vaga. Passei em primeiro lugar, porque eu sou desses. Quando eu pego o trem pra fazer, eu faço. Passei e tal. Aí vim pra Manhuaçu para trabalhar no escritório com ela. Vim morar em Manhuaçu. E aí fui e trabalhando com ela, tudo, até que eu me formei. Aí comecei a caminhar sozinho. Aquele dia que a gente fez a palestra aqui na FACIG, como que chama a esposa do Thales? A Nandi fez questão de lembrar lá. Guilherme foi o primeiro lugar no nosso primeiro curso. E foi mérito acadêmico também na faculdade, quando eu formei. Ah, que bacana, cara. E tem quanto tempo de formado, Guilherme? Tem 6 anos. 6 anos. 6 anos, de arquitetura, 6 anos. Aí quem olha parece que é mais tempo, né? Não porque você é parente, você mas é igual não tem nada a ver com isso. Eu tava com 29 anos, um cliente meu chegou no escritório, ele conversa vaga, ele falou assim, você tem quantos anos? Eu falei assim, 29. Ele falou assim, tá judiada. O Laio fala comigo que eu sou igual carro de... Carro de prefeitura é bom de ano, mas é ruim de lata. Aqui, mas deixa eu te contar uma história. Também não, é uma loucura. Deixa eu contar uma história aqui. Não entendo por quê. Tá falando de cliente, mas eu tenho que contar uma também. É muita história engraçada que a gente já viveu, né? O Léo chegou atendendo uma cliente, aí do nada a mulher faz uma pergunta muito... Isso é quando eu trabalhava com confecção, ué. Era? Lembro? Era. Assim, mas quantos anos você acha que eu tenho? Vou falar a cidade, não vai que ela assiste. Rapaz, o Léo olhou pra mulher, falou assim, eu acho que ela deve ter uns 40, mas eu vou agradar essa mulher. Não, eu acho que ela tinha uns 50.
Essa mulher tá, lógico, tem 50 anos, olha só. Vou agradar ela. Não tem mesmo, não. Você falou que tinha quanto? Falei 39. E quantos anos que ela tinha? 35, 39. Rapaz, a mulher ficou brava com ele, hein? Tá igual. Nossa, Léo, você tá sério que não sei o que eu falei? Não, eu falei brincando e tal. Essa intimidade que a gente tem. Acontece. Igual apartamento de rico, bem acabado. Mas eu, quando eu falo minha idade, a maioria das pessoas assim, que não acredita faz eu mostrar até minha carteira. Não duvido, não. É, eu sei. Mas é muito estrado de chão, Quantos né? anos você acha que ele é? Não, ele sabe a minha Eu já idade. sei a idade dele. Ah, então. Falou, novinho. A cara de novo, olha lá. Mas eu juro Tem que eu que achava olhar. que o Lucas era mais novo que ele. Todo mundo acha. Todo mundo acha. Você sabia, inclusive, que antigamente ser gordinho era moda? Era, cara. Ah, se foi na época errada, eu tô então, na né? época errada. Hoje o cara tem que ser fitness, Sinônimo de saúde. igual o Guilherme. O Guilherme tá lá na academia, até de domingo. Ah, né? eu falei com o Humbertinho no sábado que eu só não vou na academia, que aqui perto do escritório não tem nenhum. Tá do Senão- lado. Mas o que acontece? As coisas mudam muito, né? Inclusive a gente vê muito isso em arquitetura. Uma coisa que usava... Em apartamento não se vê tanto, mas casa, se chega em casa, o cara fala assim, nossa, eu gastei tantos mil com essa pedra aqui, gastei, coloquei essa madeira, importei lá de não sei, até que madeira, beleza. Mas tem tanta coisa que coloca aqui, pô, então você gastou dinheiro à toa, né? Tanto que quando eu fui contratar minha casa, foi Guilherme, eu quero uma coisa que a gente olha daqui 10 anos e fala assim, nossa, essa casa é bonita. Uhum. Né? Eu gosto das coisas mais clean. Agora, vocês para ficarem antenados, é só viajando, buscando, fazendo curso mesmo, né? Então você vai muito para Milão e sempre buscando essas experiências, novas tendências e como é a aceitação, como que é isso? Então, aqui no Brasil a gente tem a Revestir, que é, né, assim, eu acho que é onde a gente tem o principal acesso a acabamentos, de uma forma geral. Acho que a Revestir tem pelo menos uns 14 anos que eu acho que eu frequento a Revestir. Eu Muito estudava antes de ter formado, você já ia. desde que eu praticamente comecei a estudar, eu comecei a frequentar. Uhum. Então, eu já frequento já há bastante tempo. Então, assim, é o principal canal que você tem ali para ver o que tá no mercado, o que é tendência, o que não é. Uhum. E aí, tem Casa Cor, que é um outro lugar que aí você já abrange um pouco mais, que aí você vai ver não só acabamentos, como também mobiliário, decoração e outras coisas. Isso eu tô falando das coisas mais acessíveis, né? Mais próximas da gente, que a gente consegue fazer. Porque Casa Cor, por exemplo, tem Belo Horizonte, tem Vitória, né? Tem São Paulo, enfim. E aí, de alguns anos para cá, eu comecei a frequentar Milão, que até então era uma coisa mais distante, passou a ser uma coisa mais palpável, né? Então, comecei a frequentar Milão. Milão é aquele negócio assim, é literalmente padrão mundial, né? Aquele negócio assim, circula mais ou menos por Milão na semana da feira 500, 600 mil profissionais no setor. Doideira. Então assim, literalmente uma loucura. É uma cidade, se você não souber andar de metrô, você esquece, porque pegar um Uber e um táxi é impossível na semana da feira. Impossível. Então assim, eu já tive gente que já me questionou isso, falou assim, Guilherme, mas você vai para Milão e tal, mas no interior você consegue aplicar as coisas que você vê em Milão, por exemplo? Eu falo que talvez diretamente não, mas indiretamente sim, porque de lá que acaba saindo o que vem para Revestir, vem para Casa Cor e o que chega na gente, né? Acaba sendo um reflexo do que tá saindo lá. Mas eu falo que talvez não seja nem tanto pelo mercado em si que eu faça isso, mas seja para mim como profissional. Porque eu falo assim, hoje se eu for em São Paulo, estiver num evento e eu estiver conversando com um cara que é top em São Paulo, eu tenho o mesmo nível de conhecimento de algumas coisas que ele também tem. Entendi. Sabe? Não é o fato de estar no interior que eu não tenho o mesmo acesso e o mesmo conhecimento das coisas que ele está tendo. Então, eu acho que também como profissional, porque eu acho que a gente tem que estar preparado. Eu falo que eu tô preparado, assim, tipo, chegou um cliente que quer uma casa com ele, ponto. Beleza, talvez eu não estivesse tão preparado tecnicamente para isso, mas eu entro no processo de pesquisa. Agora, se chegar hoje um cliente, sei lá, Fazenda Boa Vista, São Paulo, que é um condomínio dos mais top de lá hoje, e me procurar, eu tô preparado. Você vai entregar. Pra fazer uma casa. Eu tô preparado para fazer uma casa para ele. Assim,
Eu conheço as coisas, eu vejo as coisas, as mesmas coisas que os arquitetos top de São Paulo veem. Talvez eu precise de um pouco mais de processo de pesquisa, porque talvez eu lide menos com algumas coisas, sim, mas eu penso que eu tenho que estar preparado para isso, sabe? E é bom também para conexão, né? Assim, você se conecta com muita gente, né? Com outros escritórios, imagino, grandes, né? E funciona no meio de vocês essa troca de experiências entre arquitetos. Às vezes você tem algum escritório de fora que, poxa, eu tô numa dúvida se isso aqui vai ficar legal, não tem. Existe isso ou o trabalho do arquiteto, ele é esse trabalho mais solitário mesmo dele, com a pesquisa dele? Não, eu acho que não, eu acho que varia muito. Igual eu disse assim, acho que no interior a gente tem um pouco mais de dificuldade com essas coisas, assim. Eu acho que ainda tem muito aquela questão, assim, do concorrente. Eu, particularmente, não enxergo muito isso, mas eu vejo que tem. Sabe, eu vejo que, assim, é um meio que querendo furar o olho do outro de alguma forma, ou meio que querendo passar por cima do outro de alguma forma. Eu acho que é uma besteira, mas então, assim, eu não vejo tanto isso. Mas eu tenho, por exemplo, colegas aqui da região, gente principalmente da época de faculdade, que às vezes tem alguma dúvida, já teve, me liga, às vezes me pergunta, a gente troca ideia. Mas eu tenho muito disso, às vezes, com escritórios de fora, assim, porque eu sou cara de pau, assim, Eu também sou. Eu sou cara de pau. Eu não me importo de, às vezes, mandar uma mensagem num escritório que eu tenha pouco contato, ou nenhum contato às vezes, e solicitar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa. E é engraçado porque isso acaba acontecendo comigo. Eu tenho um colega de São Paulo, por exemplo, que ele é de Timóteo, na verdade, mas nem se conheceu nessa fase, assim, quando eu morei em Patinga, não. Mas ele foi estudar em São Paulo ele ficou... E ele tá com um escritório hoje grande em São Paulo. Ele é um puta profissional lá em São Paulo. Tanto que hoje, assim, ele atende várias celebridades. Então, hoje, assim, ele atende a Simária, ele fez a cobertura da Luciana Gimenez, daquele outro da Record, que eu esqueci cabeça da Record lá, que eu esqueci dele, fez agora recente, Letícia Bronstein, enfim. Ele tem atendido uma leva de pessoas conhecidas e ele é muito bom de trabalho. E ele, lá em São Paulo, faz muito projeto de interiores. Ele tem pouca experiência com projeto de arquitetura mesmo. E aí começou a aparecer uma demanda de arquitetura. E aí ele me liga, me manda mensagem. Guilherme, quando você vai começar uma casa do zero, qual que é o seu ponto de partida? Como é que você faz? Porque eu tô meio perdido, eu tô com uma casa aqui e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente tem essa troca. Da mesma forma como quando aparece alguma coisa, até de orçamento de São Paulo, de alguma coisa assim, que às vezes chega pra gente, eu às vezes recorro a ele. Falo assim, olha, como é que vocês estão cobrando aí? Como é que vocês fazem? Como é que é o processo e tudo? Então, a gente tem uma troca, assim, sabe? Eu, pelo menos, gosto de ter essa troca e eu sou cara de pau, literalmente. Se eu tiver de perguntar uma coisa, eu pergunto. Se eu tiver de ligar... Eu também mando para outros escritórios que são grandes, né? Escritórios que a gente mira, assim, é modelagem, né, cara? Assim, eu vejo, falo, pô, esses caras são bacanas. E acabo perguntando, indo em evento deles particular, igual a gente foi em Belo Horizonte, que é um evento de uma imobiliária, assim, que é a que mais cresce no país. E eles estavam fazendo um evento para contratar corretores. Nós demos os nomes como se a gente tivesse lá para ser contratado. Mas era só para aprender o processo, entendeu? Eu falo que a gente tem que ter humildade para entender daquilo que a gente não sabe. Né? Porque a gente não sabe tudo. Né? Não dá para saber tudo. Na verdade, o que a gente sabe nos trouxe até aqui. Sim. É o que a gente não sabe que vai te levar para um outro nível. Então, eu, por exemplo, eu lembro quando... eu peguei para fazer o projeto do Alforno, lá em Alto Caparaó, muito top. Lá. Eu ainda estudava, inclusive, eu não era formado. Então, assim, para mim era um projeto complexo, porque eu ia ter que trabalhar, mexer com cozinha, forno, parte de áreas de cocção e coisas que eu não tinha experiência para isso, eu não entendia disso. E aí eu lembro que eu peguei e liguei para aquela pizzaria Olegário, lá de Belo Horizonte. Teve aquela que fica no hotel ali ao Legário mesmo, Maciel. Eu liguei e falei assim, olha, eu sou estudante de arquitetura e eu tenho que fazer um projeto de pizzaria e eu não entendo nada muito dessa área de pizzaria. Eu queria saber se eu posso fazer visita técnica na pizzaria, conhecer a cozinha, o processo de forno, como que funciona. E se vocês me autorizarem, eu vou marcar o final de semana e eu vou para poder ficar aí dentro da cozinha e ver tudo. E eles aceitaram. Não, pode vir e tal, não sei o quê. E eu fui.
Fui para Belo Horizonte, fui para dentro da cozinha do Olegário. Comeu uma pizza de graça? Não. Eu quase que tive que pagar para eles, né? Mas fui para lá, fui para dentro da cozinha, fui ver todo o processo de armazenamento, de pré-produção, como é que funcionava, o sistema de fornos. Enfim, ganhei uma experiência técnica ali que eu não tinha. E apliquei, e deu tudo certo, fiz o projeto e as coisas funcionaram. Assim, a gente tem que entender que a gente não sabe tudo, né? E às vezes vão surgir demandas que você vai ter que ir atrás de informação, né? Porque a gente não tem isso o tempo inteiro. Cara, e viajar, ir pra esses eventos, também te traz também. Eu imagino que tem isso. E é um trem tão bacana lá de viagem. Olha só, sexta-feira eu fui cortar cabelo lá no seu Enéas. Abraço pro Gustavo. E que inclusive você fez o projeto. Sim. E eu falei que a gente ia gravar com o Guilherme. Falou, cara, tem uma história do Guilherme tão foda. Aí eu falei, o que foi? Eu trabalhava, meu salãozinho lá, tava bom, mas não tava ótimo, né? E um dia o Guilherme chegou pra mim, a Seu Enéas existe por conta do Guilherme. Sabia disso? Não. O Guilherme chegou pra mim e falou, porra, eu viajo muito, por que você não... Eu vou numas barbearias bacanas, por que você não faz uma barbearia nesse conceito, isso? Aí ele olhou e falou assim, uai, pode ser, será? E tal, e eles conversaram... E o Guilherme acabou fazendo o projeto. O Gustavo falou, rapaz, o Guilherme me ajudou demais com o projeto e tal. Mas diz ele que a barbearia Seu Enéas existe hoje por conta do Guilherme. Olha só que bacana, cara. Eu plantei a semente ali. É. Eu tinha costume sempre de deixar barba maior e tudo, e a gente não tinha muito barbearia aqui ainda, né? Assim, isso já era uma coisa que tava rolando muito fora daqui, mas aqui ainda não tinha. E eu ia no salão do Gustavo cortar cabelo. Apesar de que era um salão mais feminino, mas eu gostava de cortar cabelo com ele. Então eu ia lá e eu comecei a falar com ele, Gustavo, cara, começa a fazer barba, Gustavo, começa a barbearia. Pessoal, eu tô indo em Patinga fazer barba. E eu ia mesmo lá em Patinga ter uma barba, que inclusive foi o primeiro curso que o Gustavo fez. Foi nessa barbearia. Bacana. E aí ele começou a amadurecer a ideia e ele tinha aquele lado, né, que era só pra noiva. Ele falou assim, Guilherme, cara, tô com esse lado aqui praticamente pra nada. Tô pensando em transformar isso em barbearia, então. E aí, fizemos o projeto e tal. Começou só ali. Ele mantinha o feminino de um lado e barbearia do outro. O negócio deu tão certo que ele acabou com o feminino, transformou. De vez em quando eu vejo ele fazendo uma coisinha ou outra, mas o negócio dele é barbearia. E assim, muito bom profissional, a turma lá muito boa também, exatamente, né? Então assim, eu fico muito feliz de ter plantado a ideia. Não vou nem falar que, assim, acho que Deus colocou pra eu plantar a semente. Não vou nem falar que a ideia foi minha, mas assim... Eu acho que eu fui o canal ali pra dar a ideia pra ele, sabe? Você vê a importância de viajar, né, cara? De trazer... Eu fico na cabeça do Léo, pra gente ir na Expo Revestir, pra gente ir na Casa Cor, ele nunca foi. Eu falei, cara... Legal. Não tem porquê ir, né? Mas tem porquê ir, né? Porquê. É bacana, E acaba que essas coisas traz um network muito legal. Eu falo que, assim, eu não sou grande no Instagram, assim, mas eu trabalho muito no Instagram. Então, hoje eu tenho, assim... contato com vários arquitetos que são grandes no Instagram. E assim, hoje, essa última feira, por exemplo, eu fui, tem um menino de São Paulo que tá bem bombadinho no Instagram e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, você vai na Revestir? Me mandou o direct. Pô, vamos encontrar lá, não sei o quê e tal. Aí ele tava no stand, que era da Pazinato, que eu ia também, a gente se encontrou, bateu papo. Nisso que eu tava lá, chegou outros dois que são bem reconhecidos. Um é o Daniel Crote do Sul, que é bem conhecido, falou assim, não, Gui, não sei o quê, tudo bem. Fazer Casa Cor Porto Alegre, a gente fez pra ele. Então, assim... já começa a ter esse network, sabe? Essa relação, assim, com pessoas que são conhecidas. Isso acaba ajudando também. E o bom é assim, lá você pode, quando você se conecta com arquitetos de fora, que vivem a mesma realidade que você, não de região, né? Sim. Mas da luta, de começar ali, de fazer acontecer, do trem sair do zero a ir no ponto final. Quando esse cara é de fora e você se conecta com ele... Você pode se abrir sem medo, né, de ser julgado ou do cara utilizar aquilo ali contra você depois, né? O que é difícil acontecer aqui, né? Você chegar para um arquiteto e falar, eu vivi a situação, minha dificuldade maior é nisso. Às vezes o cara, né? Não sei se isso aconteceria também. Mas a gente fica com esse medo. Então lá você se abre, meu problema, o grande gargalo do meu escritório hoje é esse. Isso aqui eu preciso arrumar. Aí o cara fala assim, poxa, eu já passei por essa experiência, eu fiz isso e aquilo. Mas sabe o que é mais engraçado? Quando a gente fala sobre problema de escritório,
todo mundo mesma reclama igual. sempre a mesma coisa. E de qualquer setor. Eu falo que às vezes a gente abre caixinha de perguntas, essas coisas, aí um dia alguém colocou assim, nossa, mas você só posta coisa boa, só dá tudo certo no seu escritório. Eu falei assim, mas a gente só mostra o que dá certo. Eu falo que assim, o Instagram, ele não é vida real, em tese, porque ele é uma vitrine. Você põe uma roupa feia com defeito na vitrine da sua loja? Não, você não põe uma vai. bonita que você tem. Isso aí. Você quer pôr o que vai chamar a atenção ali. Então, o Instagram, ele é uma vitrine. Obviamente que tem pepino, tem problema, a gente erra, tem um monte de coisa que acontece ali por trás. Mas eu não vou ficar mostrando isso, eu preciso vender o meu produto, claro. né? Eu preciso vender o resultado daquilo ali. Fez uma reunião interna, eu escrevi exatamente isso da vitrine. Lembra? Então, assim, é uma vitrine. O Instagram é uma vitrine. Então, eu falo que, assim, a gente tanto tem que ter filtro para ver o Instagram do outro, né? Quanto o outro também tem que ter filtro para ver o nosso, porque senão a gente sofre muito. Porque você fica olhando assim, é impossível que a pessoa não passa por isso. É por isso, sabe? Então você fica meio... Ô, Guilherme, você falou aí dos outros profissionais, de outras lugares. Tirando os deuses, né? Quem que é os arquitetos ou os escritórios que você mais admira hoje? Tirando o Paulo Mendes da Rocha, Kogan, Niemeyer. Nossa, aí você me dificultou. Porque Você ia falar o Kogan, né? O Kogan, pra mim, ele é assim, a principal referência. Eu acho que ele é muito... Eu acho que, assim, pra mim, ele é a principal referência, assim. Nada bate diretamente com ele. Mas eu acho que, assim, um que faz um trabalho, eu acho que, assim, bem próximo, eu acho, e que talvez não seja ainda tão conhecido quanto ele, que eu acho que ele é sensacional. Talvez eu fale o nome aqui, pouca gente tenha ouvido falar. Mas o nome dele é Felipe Caboclo. Ele é do interior de São Paulo. Agora que ele vai migrar para a capital. Mas os projetos do cara são, assim, incríveis. Tanto que hoje, assim, ele basicamente só atende clientes de alto padrão e basicamente nesses condomínios maiores de São Paulo, assim, Fazenda Boa Vista. Fazenda Boa Vista, esses maiores. Eu acho ele sensacional. Um que eu vejo, assim, que eu admiro muito, que eu acho que é um cara que cresceu não só nacionalmente quanto mundialmente, é o Dalber Agüero, de Campo Grande. E é um cara novo, mas que tem uma arquitetura, assim, super moderna, bem legal. E o cara realmente manda muito, sabe? O Brasil tem muito arquiteto bom, né, cara? Tem muito potencial. Eu falo que, assim, a nossa região mesmo, eu acho, assim, a arquitetura que vem surgindo, sabe? Muito rica em muita coisa. Eu acho que é muito bacana. E eu falo que eu fico triste, às vezes, quando a gente sai e vê tanta coisa fora que, às vezes, está lá na mídia, tá bombando e tal. Só que, assim, a gente aqui no interior não tem esse reconhecimento porque a gente não é visto de alguma forma, né? Sim. Então, às vezes, a gente fica meio aqui camuflado, meio escondido aqui. Mas, assim, o interior, de uma forma geral, no Brasil, tem muita arquitetura boa, sabe? Tem muita coisa boa. Então, mas eu acho que, assim, o Felipe Caboclo, eu acho ele sensacional. Realmente incrível, assim. Eu falo que, há pouco tempo, ele abriu vaga no escritório dele. Eu falei assim, cara, vamos candidatar. A Patrícia falou assim, você vai querer ser funcionário? Agora eu falei assim, dependendo eu quero. Rapaz, dependendo eu quero também. Você sabe por quê? Não, mas eu falo brincando, mas se eu tivesse a oportunidade, realmente, falar assim, Guilherme, pode vir ficar 1 mês no meu escritório, 2 meses aqui no meu escritório. Você tem que ir, ué. Eu iria. Você tem que ir. Sabe? Eu iria. Ô, Guilherme, o que você acha, assim, eu tenho a visão, assim, de corretor, o porquê que o corretor se destaca tanto, por que ele fica bom pra caralho naquilo. No arquiteto, o que você acha que, você fala assim, o arquiteto lá tá fazendo trabalhos maravilhosos, ele, né, alguma coisa grande. Quais são as principais características que eles têm? O que eles têm que os outros não têm? É difícil de falar. Você acha que o principal é o networking? Eu acho que, assim, o principal, eu acho que, assim, é um cliente que aparece que leva ele pra frente. No sentido, assim, o cara deu sorte de pegar um cliente, que é aquele cliente foda, alto padrão, grana, que não limita, tem um lote top, tipo assim, sabe, o cara conseguiu fazer o projeto, dali vai embora. Mas o cara tem que ser bom pra caralho também. Tem que ser muito bom, exatamente. Então, assim, ele tem que ser bom e ele tem que ter tido uma oportunidade.
E a partir daquela oportunidade, o negócio vai embora. Eu falo que tudo é oportunidade. Eu falo que, assim, eu tenho algumas coisas bem pontuais, assim, que eu acho que me levaram pra frente aqui. Um é o Luciano, e eu sempre vou falar isso, assim, o Luciano, ele acreditou em mim quando eu ainda estudava. E não botou um negocinho na minha mão, ele botou um prédio na minha mão pra eu fazer. Num terreno que, inclusive, na época, um engenheiro virou e falou assim, mas você vai dar isso pra ele fazer? Esse terreno aqui, só quem tem capacidade de fazer é fulano e fulano. Então ele foi muito foda, o Luciano. Então ele acreditou em mim quando, tipo, ninguém sabia nem quem eu era, assim, tipo... É bonita essa gratidão sua. Então, assim, ele acreditou. Então, assim, eu tenho o Luciano, ele não é meu cliente, ele é meu amigo pessoal e alguém que eu devo muito a ele. Eu falo com ele sabe disso, e ele sabe mesmo, porque ele me cobra. Vocês conhecem ele me cobra. Luciano, a gente quer você aqui, Luciano. Você me joga na cara, Luciano. Brincadeira, eu admiro muito o Luciano. Eu vi que você ficou até um pouco emocionado. Nós crescemos juntos, eu falo que assim, eu e o Luciano na área da construção, a gente cresceu junto. Eu comecei e ele começou ao mesmo tempo, assim, eu fui o primeiro arquiteto dele, de construtora, e sou até hoje. Então, assim, a gente mantém essa parceria, esse relacionamento, a gente briga, a gente faz as pazes e dá tudo certo. E eu acho que um outro projeto que me deu uma visibilidade muito grande e me trouxe muito cliente depois foi a cobertura que eu fiz num dos prédios dele, que foi aquele ali do Bom Pastor, no Brisa da Mata. Porque foi um cliente que eu peguei que me deu 100% de autonomia. Então, o cliente, quando eu entreguei o projeto, ele só virou e falou assim, faz, eu não sei mexer com isso. Eu só pago. Então, assim, eu fiz literalmente tudo. Eu entreguei a cobertura com a roupa de cama na cama. Eu fiz um enxoval do apartamento. Que bacana, cara. Tipo assim, o cliente não levou um lençol velho pra casa. Lembro daquela parede azul até hoje. Não, eu fiz tudo, do início ao fim. O cliente só mudou depois de tudo pronto. Então, na época, eu tive uma visão que foi diferente, que foi de trazer um fotógrafo de arquitetura. Eu praticamente gastei o que eu ganhei no projeto para trazer um fotógrafo de nome de Belo Horizonte para fotografar essa cobertura para mim. E foi onde o meu nome divulgou muito na época. A foto parecia render, né? Porque ficou tão perfeito. Assim, era o projeto que eu tinha feito, executado com perfeição, tudo 100%. E o cara fotografa casa-cor, fotografa um monte de coisa, veio, fotografou para mim, tudo. E assim, aí eu comecei a divulgar a foto real. Aí eu comecei a mostrar que eu sabia fazer. Não era só 3D. Porque eu acho que assim, 3D bonitinho, qualquer um faz. Aí. Executar, fazer aquilo ficar pronto do jeito que você planejou, é mais difícil um pouco, porque envolve técnica. Então, a partir daquilo ali foi onde o negócio... Porque aí o negócio Acho que foi a virada de chave. Foi uma virada de chave. Porque aí, assim, era um tipo de imagem chamava atenção. Então, quando eu postava aquilo no Instagram, aquilo, tipo... Replicava muito, viralizava, e a pessoa, tipo assim, repostava. Tipo assim, quantas pessoas chegaram pra mim no meu escritório com um print do negócio e falaram assim, não, eu quero esse quarto, eu quero esse quarto, eu quero isso, sabe? Então, assim, isso até hoje ainda chega coisas pra mim relacionadas a essa cobertura, exatamente. É a parede azul, não é a poltrona azul? É a poltrona azul. Então, assim, até hoje chega... cliente para mim, inclusive estou terminando a casa do filho do dono da cobertura, tipo assim, que essa cobertura ainda é referência para eles, sabe? Sim. Muita coisa que eles vieram me falar, não, porque a gente é apaixonado com aquilo, cobertura, a gente gosta muito daquilo. Então, assim, ainda é uma referência, é um projeto de 6 anos, quase 7 anos. E tá muito atual, aqui. Ele é atemporal, ele é bonito, um projeto que assim, e tá do mesmo jeito até hoje. Perfeitamente, bacana, sem mudar nada. E hoje, além de projeto Mão Açúcar, você tem pegado fora, inclusive, muito em BH, né? Eu te vejo muito em Belo Horizonte. Isso. Hoje a gente tá com 3 casas em 3 condomínios diferentes, sendo executados em Belo Horizonte. Uma no Alphaville, Lagoa dos Ingleses. Uma no Ville de Lac, que é um condomínio que tem próximo ali também. Ali já é Nova Lima, né? Que ali já pega a região de Nova Lima. E um no Portas do Sol, em Contagem. 3 casas lá. Mas fora isso, a gente já fez clínica médica, umas 2 coberturas. Uma cobertura, por exemplo, a gente pegou 100% via Instagram, assim. A gente achou no Instagram, contratou, a gente foi, fez. E foi muito interessante porque
A execução dessa cobertura, ela deu tão pouca demanda do cliente que eu ficava ligando para ele, porque eu falei assim, gente, ou deu tudo errado, ou deu tudo errado, ou deu tudo certo, porque é muito difícil um cliente não perguntar nada. E aí eu ligava para ele e falava assim, não, Guilherme, tá tudo certo, certinho. Às vezes a equipe também de construção também do cara é muito boa, né? Ele pegou uma empreiteira, a empreiteira pegou o detalhamento, achou que o detalhamento estava muito bem feito, tipo, enfim. Mas uma coisa que todo mundo te elogia, eu tô construindo, né? E não é a primeira, igual eu reformei aqui, tô construindo lá, e o seu projeto é muito bem detalhado. Não sei se todos seguem um padrão ou se aquilo é um padrão que você criou. A gente definiu, assim, aos poucos a gente vai evoluindo nisso, né? Até nisso tudo, até a forma de representar a gente vai evoluindo. A gente tem um cuidado em detalhamento, sim. Obviamente que detalhamento costuma passar uma coisa ou outra, porque é realmente muito detalhe. Muita coisa. É muito detalhe. Então, assim, pode escapar uma cota, pode escapar uma especificação, alguma coisa assim. Mas a gente tem um cuidado de fazer um detalhamento bem feito. A gente passou a fazer também um memorial descritivo bem explicativo, com imagens, né, de uma forma que facilite um pouco mais, quantitativo para o cliente, com tudo explicadinho para onde que é, o que é, qual marca. Então isso facilitou muito, assim. Mas isso facilitou principalmente para a gente. Sabe, imagina. Essa evita formatação, muita ela coisa das veio costas. muito também para facilitar até para o escritório. Porque quanto mais detalhado, menos demanda tem do escritório. Isso aí, perfeito. Então, foi uma coisa que a gente já melhorou ao longo do tempo. A gente ainda, aos poucos, vem achando coisas que ainda dá para acrescentar e para melhorar. Porque não para. Show de bola. Nós vamos ter que marcar depois com o Guilherme, bater um papo. Mas hoje a conversa com ele foi bem focada no profissional, né? Nós falamos muito de profissional. Mas o Guilherme, além de arquiteto, ele é cantor, pai. Depois vai lá no Instagram dele lá e vê lá cantando. Então, e um fenômeno, tá? Podia ganhar dinheiro com música também. Tava contando em off aqui que eu falei com ele. Falei, e esse vibrato aí? Como cantor, eu sou um ótimo arquiteto. Cara, mas é só te agradecer demais, tá? Eu que agradeço. Pela sua disposição. Nós sabemos que o seu tempo está corrido, que você inclusive já está atrasado com o seu cliente lá. Perdoa ele aí, ó. Ele já está sabendo. Inclusive mandou uma mensagem antes. Mas você é um grande parceiro também nosso, né? Obviamente nós vamos abrir aqui espaço para todo mundo participar, mas esse feedback é pessoal, tá? É um cara parceiro, um cara presente, e pensa que um cara bem fiel também aos seus parceiros, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz com isso. Eu lembro que o cara que tem um lote do lado da casa dele fez o projeto também. E o Guilherme, quando identificou que tinha um erro na minha obra, ele já me procurou logo. Falei, eu arrumo o problema, porque já tem um problema. Então, é uma preocupação interessante que talvez o outro não teria. São pequenos detalhes que vai mostrando pra gente. Eu torço demais que você continue prosperando, seja esse cara bacana, excelente profissional, né? E se Deus quiser, a gente vai estar em outras obras pra frente aí. Se Deus quiser. É isso aí. Eu que agradeço, de verdade. Show. Pra mim é uma honra estar aqui. Agradeço demais. E pega só o violão lá pro Guilherme. Ai, tô brincando. Tem toda uma preparação. Preparar o repertório. É lógico. Eu ia falar um negócio que, mano, dá pra ele cantar aquele negócio que ele teve. Não. Não, que alguém pode interpretar. Vai interpretar mal. Pessoal, é isso. Muito obrigado também pela audiência de vocês. Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar lá. E mais uma vez agradecer aí a Laca Incorporadora, a Loba Construtora, a Delícias da Drica e o Mega Vídeo. O Mega Vídeo. O Mega Vídeo lá. Eu não tinha falado do Mega Vídeo no início, não. E ao escritório Leonardo Freitas. É só. Valeu. Dá o like!